Olá, pessoal, está no ar o canal Os Segredos do Mundo. Ele está aqui pela terceira vez, Rogério Pérez. O assunto aqui hoje é acessando a libertação. O Rogério tem muito conhecimento dessa coisa da frequência, espiritualidade. É um grande prazer. Tudo bem, Rogério? É isso aí. Olá, Eduardo, que satisfação. Como é que você está, rapaz? Tudo bem? Então, o assunto aqui hoje, pessoal, é acessando a libertação com Rogério Pérez. Se eu tenho que me libertar de alguma coisa, é sinal que eu estou preso a algo, né? Verdade. E aí? Né? E aí? Eu estou preso a quê? O que me prende? O que me prende? Qual é o processo? Eu tenho que me libertar de quê? Se eu parto do princípio, eu estou chegando aqui no planeta e por algum motivo eu venho aqui fazer alguma coisa, alguns vêm aqui a passeio. Alguns chegam, aquela bolinha azul ali, vou dar uma entradinha naquela bolinha azul, vou ali, estou de brincadeira. Mas muitos que eu falo, na realidade, muitos, no sentido geral da história, um percentual aí, tipo assim, de 10%, 15%, estão aqui, a gente fala que está aqui em missão, né? Isso. E esses que estão em missão também têm uma tendência a carregar alguns. Sim. Então, aqueles que estão em missão, em algum momento, eles já perceberam lá atrás, quando entraram, o que estavam aqui fazendo. É claro que, infelizmente, com o tempo, né, essa percepção vai sendo esquecida. E isso é muito triste, porque a gente fala que quanto mais a gente encarna, mais longe a gente fica do nosso propósito. Por quê? Porque quando a gente chega aqui na primeira vez, eu sei o que eu vim fazer aqui. Eu sei o que eu vim fazer aqui. Eu vim aqui para fazer, ter um propósito tal, vim aqui fazer isso ou isso, aquilo, sabe? Então, eu tenho uma missão. Uma missão que é mais clara, né? É mais clara essa missão. E com o passar do tempo, infelizmente, a gente vai se perdendo. Vai se perdendo o quê? Porque a tendência do mundo, da Matrix, é fazer com que a gente se perca. Como se perca? Bem, a gente vai começando a buscar pagar contas, a gente vai começando a buscar a vivenciar uma vida de um padrão mais denso. E o que é padrão mais denso? É um padrão de sobrevivência, né? É aquela que a gente fala que é sexo, drogas e rock and roll. Eu penso em subsistir, eu penso em comer, eu penso em ganhar um dinheiro ou ganhar algum tipo de valor e eu penso em reproduzir. Sim. É bem aquela história que a gente fala do cérebro reptiliano, né? É a coisa mais densa. Então, sair do cérebro reptiliano para o lóbulo frontal, em que eu começo a entrar no padrão de percepção maior, essa é a nossa busca. E isso não é uma coisa muito fácil, porque, na realidade, a tendência que o mundo faz um esforço gigantesco para nos prender. Aí você fica, mas por que esse aprisionamento? Qual é o motivo? Né? Qual é o motivo desse aprisionamento? Por quê? Sim. É dito o seguinte, nós, seres humanos, a gente tem uma coisa que muitas raças por aí vêm aqui estudar, né? Que é o contexto da emoção, né? As nossas glândulas endócrinas, elas exalam um processo que é o nosso ectoplasma, né? E esse ectoplasma tem um valor assim gigantesco. Com ele se constrói muitas coisas, né? E é maravilhoso para vários seres, de alguma forma, se utilizarem desse ectoplasma. Então, do mesmo modo que fica tentando criar, né? Eu falo que é muito interessante, criar uma galinha, criar um boi, criar uma alface, criar uma cenoura, alguns seres também ficam tentando criar a gente. Porque do mesmo modo que a gente se alimenta da galinha, do porco, do boi, da alface, da cenoura, da berinjela,
esses seres se alimentam da energia que a gente exala. Então, ao se alimentar da energia que a gente exala, a gente acaba virando simplesmente um escravo, como acontece com o boi, com o porco, com a galinha. A única diferença, a diferença básica é nível de consciência, né? Porque a gente, nós, enquanto seres humanos, a gente tem condições de ter uma consciência e a gente consegue raciocinar com mais facilidade com o cachorro, com mais facilidade com a galinha, com mais facilidade com um boi. Embora não seja uma coisa normal para muitos no planeta, né? Mas eu acho que quando o pensamento está em equilíbrio, o amor, eu acho que acaba tendo um outro tipo de frequência, né? Mais ou menos, né? A gente fala muito tipo assim, eu tenho um pensamento que está em equilíbrio. Aí você sai de casa, você tem todo um processo, eu amo uma vida, aí até que chega no primeiro sinal, leva uma fechada. Aí chega no segundo sinal, você pega o sem cinto de segurança e leva uma multa. Aí chega lá no terceiro sinal, alguém olha pra tua cara e tenta roubar teu celular. Isso, é verdade. Você tinha amor. A estima da pessoa já, né? Você tinha amor até 15 minutos antes. Então, o que é esse sentimento de amor, né? O que é? Então, ele acaba sendo uma coisa muito emocional. Uma coisa muito de emoção. E esse sentimento de emoção, ele acaba sendo totalmente manobrado, né? Por quem? Por aqueles que, de alguma forma, manobram os bois, as galinhas, os porcos, os pepinos, as cenouras, as alfaces, né? Sim. Então, aqueles que querem, de alguma forma, se utilizar da gente, sabe? A gente acaba sendo presa fácil. A gente acaba sendo presa fácil. E aí que está o processo de consciência. Porque quando a gente consegue, de alguma forma, atingir um padrão consciencial, sim. Eu falo que a gente começa, de alguma forma, a viver no mundo sem ser do mundo. Porque o mundo não vai largar de te fustigar. Porque a função é exatamente essa. Vamos lá, vamos ser. Esses seres que eu estou falando que, de alguma forma, nos aprisionam, o que é interessante para eles? Do mesmo modo que para a gente é interessante a carne tenra do boi, para eles é interessante a energia densa do humano. Do humano. Sim. Então, quanto mais denso é a nossa energia, quanto mais você sai do carro e você fica indignado com aquele guarda que disputou, você fica indignado com aquele cara que tentou roubar o seu celular, você fica indignado com aquele cara que estava fechado no carro. O que a gente provoca com isso? A gente provoca uma descida energética, uma descida frequencial. Sim, eu acredito nisso. E como acredito? Eu convivi com alguns seres que tinham um padrão altíssimo de vibração, na Índia. E o que acontece que é interessante é você perceber que eles são inabaláveis. Aí você fica assim, eles têm o controle das emoções? Não, eles têm o equilíbrio das emoções. Porque a gente fica tentando, eu tenho que controlar, sabe? E esse controle é uma coisa que seria meio absurdo, porque se eu tenho que controlar, ele está descontrolado, né? Sim. Então, eu estou sempre lá, controla, sabe? Mas quando eu começo a acessar um equilíbrio, isso era muito interessante, porque eu gostava de ficar vendo Sim. o olhar, as né? atitudes, como funcionava quando chegavam perto desses seres e falavam alguma coisa que, para a gente, por exemplo, era muito escandaloso. E você ficava, ele vai dar um pulo agora, ele vai arregalar o olho. Nossa! É como se xingasse a mãe dele, é como se falasse uma coisa tão absurda. E ele está lá. Não existe uma forma de ficar fazê-lo se ofender. Sim. Isso é a busca. É a busca. Porque, na realidade, como que a gente vai sair e vai começar a cada vez mais se aprisionar? O descontrole. Porque o que você tem mais no planeta? As sensações de dualidade, né?
Por exemplo, São Paulo, Palmeiras e o Corinthians, ou Palmeiras e o Corinthians e o São Paulo, ou no Rio de Janeiro, o Fluminense e o Flamengo, e por aí vai. As coisas vão ficando cada vez mais dual. O político tal e outro político, o bem e o mal, sabe? Então, a gente acaba pegando um lado. E eu falo que, num contexto maior, não existe certo e errado. Geram duas energias, né? O futebol. Quando você pega aquele político que está lá falando, para ele aquele é certo. Quando você pega o outro político, para ele também aquele é certo. Quando você pega o torcedor de um time de futebol, não, vai lá, foi bom, foi ótimo, a gente conseguiu fazer aquele gol impedimento, foi ótimo, a gente conseguiu, o cara chutou a cara do outro, mas entrou com bola e tudo, sabe? Então, para ele, aquilo está certo. E para o outro, você fica, caramba, meu Deus do céu. E o que tem isso interessante? Num contexto mais denso, num contexto mais baixo, essa dualidade é real. Então, para aquele cara que está fazendo uma guerra, o cara que está lá matando, estripando do outro lado, ele está certo. E para o cara que está do lado de cá também tentando matar e estripar, ele também está certo. Então, por quê? Porque o certo e o errado é uma questão individual. O meu certo é um, o seu certo é outro. O certo do cara que é ladrão é um, o certo do cara que foi roubado é outro. Então, no sentido mais denso, os certos, cada um tem um certo. E quando a gente começa a subir o padrão, quando você começa a subir de padrão, os certos já começam a ficar juntos. Por exemplo, imagina que acontecesse uma reunião entre Satya Sai Baba, Yogananda e Paramahansa e um outro mestre qualquer ali junto. 3 mestres juntos. Mas nem grande, mas um iluminado mesmo. Fosse totalmente. O que acontece com isso? Ramana Maharishi, Satya Sai Baba e Yogananda. Os 3 se reunindo. Sabe? O que acontece? O padrão é tão alto a nível de consciência que os certos estão juntos. Sabe? Não tem nem certo nem errado. É uma coisa que flui. Sim. É como se saísse daquele padrão e fosse em direção a um meio. Sabe? E esse meio não se consegue num padrão mais denso. Porque no padrão mais denso, essa é a grande armadilha. Sabe? Vamos dar um exemplo. Você está quase chegando ao processo. Você está quase chegando. Você vai, não sei, você saiu e, digamos, você está quase indo para o banco. E são 5 horas da tarde. Melhor, são 4 horas da tarde. São 15 para as 4. E você tem que pagar uma conta até as 4 horas, você está correndo para o banco. Aí quando você está quase chegando, vem alguém te puxando uma conversa no caminho, você não chega. Então, muitas vezes acontece isso na nossa vida. Quando você está quase chegando a um processo, e vão lá e implantam uma ideia em você que é dual. Mas será que é como vamos tirar você do caminho? Vamos tirar você de alcançar aquele padrão? Vamos tirar você de chegar àquela faixa frequencial que é saudável? Aquela faixa que estaria acontecendo na reunião entre Yogananda, Ramana Maharishi e Satya Sai Baba. Vamos voltar para a faixa anterior. Sim. Por quê? Porque a faixa anterior é a faixa densa. A faixa anterior é a faixa que nos escraviza. É a faixa em que eu estou gerando uma energia mais densa e esse tipo de ser que se alimenta dessa energia está ali. Eu falo que está ali com o canudinho. Hein? Mas acontece isso com todo mundo. O planeta é assim. O planeta é assim. Todo mundo. Me dá um exemplo de alguém que não fica indignado, chateado, num momento como esse. A gente iniciou a live falando, puxa, a inflação, olha só, a gente não consegue, sabe? As coisas estão lá. Então, é como se tivesse vários implantes acontecendo, várias coisas acontecendo, para que a gente entre no processo de, ai, meu Deus, vou tomar um remédio. Ai, meu Deus, agora essa loucura toda aí, como é que vai ser? Ai, meu Deus do céu, quem vai ficar doente, quem não vai ficar doente? Ai, quem vai morrer, quem não vai morrer? Olha só, a gente não consegue chegar. Eu falo que tem uma coisa que é muito, muito importante de se perceber. Sim. O espiritualista, que é realmente espiritualista, ele não deveria ter medo de morrer. Não, né? Por que não? Porque, na realidade, ele tem certeza absoluta que ele é
nós somos parte da fonte. Da fonte. Isso. A morte não existe, porque, na realidade, você só vai largar a forma física, então, está tudo bem. Está tudo bem. Mas, o que acontece? A gente é levado tanto a não acreditar nisso. O que você é? Eu sou espiritualista. Mas você realmente vive isso? Não. É aquilo que eu sempre falo, né? A gente fala, o que você é? Eu sou uma parte da fonte. Eu sou uma fagulha divina. Vivi isso? Não. Porque se vivesse isso, a primeira coisa que teria é o seguinte, não tem doenças. A fonte não tem doença. Não, a fonte não tem doença. A fonte não tem doença. E qualquer um. Se você para pensar, todos que tem aqui, se você chega lá e vai lá e corta a condução de energia, o que vai acontecer? Cemitério. Cortou a condução de energia. Então, o que tem de interessante? Todos estão ligados à fonte. Então, o que a gente é? Todos somos fonte. Só que, na realidade, todo um contexto de Matrix, todo um contexto de mundo, todo um contexto energético em volta, faz a gente desacreditar nisso. E não é um papo, eu entendo o seguinte, não é um papo religioso. Então, um papo religioso. Não, tá louco? Não tem nada a ver com a religião. Tá? Porque se fosse assim, só morria quem era católico, só morria quem era hindu, só morria quem era islâmico. Não. Na realidade, não. Só os budistas que morrem. Não. Não é assim. Todos. Cortou a energia que segura e nos mantém, vai cair. Então, existe um condutor que vai até a fonte. E quando a gente consegue entender isso daí, a gente começa o quê? A se fortalecer. Se fortalecer. Então agora tem que rezar. Não, a história não é essa, tá louco? Não tem nada a ver com isso. A história é a gente chegar e se dar conta desse tipo de coisa. E quando eu começo a me dar conta desse tipo de coisa, o que começa a acontecer? Eu começo a inverter o jogo. Sim. Eu começo a inverter o jogo. Daí vem o processo de libertação. Nesse momento vem o processo de libertação. Isso é se libertar. E num contexto maior, num contexto mais simples, num contexto mais de melhor entendimento, né? O se libertar é o quê? É viver no mundo, porque na realidade as pessoas até falam assim, não, então eu vou me libertar, aqui eu vou pro meio do mato. Não. Você não vai ir pro meio do mato não é sinônimo de libertação, pelo contrário. É aquilo que se falava assim, em outros tempos, né? Eu tenho que sair da caverna, porque não é mais hora de estar meditando em caverna. É importante que se medite na cidade. E o que é meditar na cidade? É aquela história que eu sempre falo. Você não tem que largar de ver televisão. Você tem que aprender a ver televisão. Você não tem que largar de ver filme de terror. Você tem que aprender a ver filme de terror. Você não tem que largar de ver na cidade. Você tem que aprender a ver na cidade. E o que é? O que são as três? Tudo está acontecendo, mas está acontecendo fora. Aquilo não tem que entrar dentro de mim. As coisas estão sendo ditas da televisão. Aquilo não tem que entrar dentro de mim. As coisas estão sendo vistas no filme de terror. Ela não tem que entrar dentro de mim. As coisas estão acontecendo na cidade. Mas ela não tem que entrar. Quando eu consigo fazer essa barreira, o que começa a acontecer? Eu começo a surfar na Matrix. Uhum. Eu vivo no mundo, mas eu não sou do mundo. Eu não sou do mundo. Mas como é que você consegue uma coisa como essa? Essa é a busca. Porque, na realidade, o primeiro empecilho é exatamente isso. Mas isso é coisa de um guru. Não. Isso é coisa de qualquer um. Qualquer um. Existe até a Isabel falando ali, existe um padrão, né? Existe um padrão. As pessoas são levadas a falar isso, né? Oi? Também tem uma pergunta aqui, você quer que responda ou deixa para depois? Pode? Eu não sei, eu não estou vendo aqui direito. Se ela tiver, fica à vontade, pode. Somos provocados o tempo no viver, alternar a raiva, a alegria ao extremo, e a busca do equilíbrio é a solução. Era o que a gente estava falando agora mesmo, né? Porque estava falando, na realidade, o que a gente estava falando? Buscar o equilíbrio. Sim. Esse buscar o equilíbrio é a nossa meta. Se você chega e você, de alguma forma, existe uma vontade de sair, de quebrar esse círculo, porque, na realidade, é muito interessante, é como se a gente se acostumasse, né? Eu falo que é como se eu fosse a galinha que me acostumei.
a viver no galinheiro. Sim. É como se eu fosse o boi, que eu me acostumei. Eu sou uma vaca, né? Ai, meu Deus do céu, a minha vida é todo dia pego os meus peitinhos, fico arrancando meu leite. Eu olho lá, cada filhinho que eu tenho, vão pegar o meu filhinho e vão matá-lo. Vou matar porque querem uma carne mais tenra. O meu marido, coitado, meu marido tá lá, olha só. De vez em quando pega, eu tenho que trocar de brinquedo com ele. Então, olha só, a vaca se acostumou. E a gente? E a gente? Né? Como é que funciona, no sentido maior, quebrar isso? E é tão interessante. Por que é tão interessante? Porque há cerca de 2 anos atrás, quando começou todo esse padrão, 2 anos não, 2 anos, né? Quase 2 anos atrás, quando começou todo esse padrão que a gente está vivendo, eu olhava assim e via pessoas que estavam do meu lado, pessoas que eu tinha como... Não, pessoas que não vão entrar no padrão de medo, porque essa é a diferença. Uma coisa é você se proteger. Se proteger, pá. Agora, você está no padrão de medo, o que você gera quando você está entrando no padrão de medo? Energia densa. O medo, o terror, a tristeza. Então, a gente fica buscando o quê em coisas como essa, né? É gerar uma energia mais densa. Gerar alimento para aqueles que nos colocam na cadeia. A depressão é uma energia tensa, né? Mas a depressão é uma energia densa, mas como é que funciona ela? Ela não chega assim, eu estou andando pela rua hoje feliz, satisfeito, aqui, não sei o quê, e de repente eu chego na outra esquina, fiquei deprimido. Não. Sim. Eu falo que o mundo vai comendo a gente com um mingau quente. Pela beiradinha, né? Pela beiradinha. A gente vai lá e todo dia a gente tem uma colheradinha a menos, tem uma colheradinha a menos, tem uma colheradinha a menos, e quando a gente se dá conta, a gente foi engolido. A gente foi engolido. Então, aí quando a gente, quando percebe, agora, ai meu Deus, estou deprimido. Então, é como se fosse um pouco de ladeira abaixo, né? Eu costumo falar muito com os meus clientes. Quando você começa a perceber que tem algo de estranho na vida, não fica prorrogando. Faz alguma coisa. Uma das coisas que eu mais dou de conselho, por exemplo, se é que conselho vale a pena nesse sentido, né? Mas de dica, tá? É que a pessoa faça exercícios. Faz exercícios. Vá fazer exercícios. Não pare de fazer exercícios, porque o exercício em si, ele gera uma energia. Essa energia que começa a correr pelo corpo ali, a serotonina chegando ao cérebro, nos tira desse padrão. Isso. Porque se eu deixar rolar, aquilo vai chegando aos pouquinhos, e é como se fosse ficando uma roupa encardida, né? Ela vai ficando, e quando chega o poder agora. E para desencardir agora, né? Bem, agora é só se botar um sabão em pó muito forte, uma água sanitária muito forte. Mas exatamente isso. E às vezes as pessoas falam que, não, isso é besteira, não sei o quê. Pô, eu já tive uma fase que eu fiquei muito... Aliás, a mudança de padrão na minha vida, ela se deve muito a isso. Ela se deve muito a um processo de depressão. Eu entrei numa depressão profunda, e foi uma coisa muito grave que aconteceu comigo, e isso fez com que eu mudasse bastante o foco ali, mudasse o dial da minha vida, né? Então, e as pessoas falam assim, nada disso, isso é besteira, levanta dessa cama, sai dessa casa. Não é bem assim. Depois que aquilo começa a acontecer, que vira um processo químico, físico, que já está ali, não é tão fácil de sair daquilo. Então, a gente vai entrando. E que armadilha melhor que a gente arrumou? Fique em casa, tenha medo, você vai morrer, cuidado com o tubo, vai perder o emprego, não tem jeito, não se misture, não abrace, não veja ninguém. Você quer armadilha melhor que isso? Que armadilha? Né? É uma armadilha gigante. Então, eu como terapeuta, eu atendi alguns casos de pessoas com tentativa de suicídio pelo Brasil, fora e fora do país. Tentativa de suicídio. Você fica, caramba, né? O que é isso? É o mingau sendo comido pelas beiradinhas. O mingau sendo comido pelas beiradinhas. Estava ali, pronto, né? A gente foi servido um prato. O prato foi servido. É só ser digerido, né? Então, a gente deixou acontecer. As pessoas... E tem uma coisa que é muito séria nessa história toda. A gente tem o volante da nossa vida.
O volante não é o volante é do papai, o volante da minha esposa, o volante do meu empregador, o volante do presidente. Não, 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 não. O volante é nosso. É nosso. Nós decidimos o que queremos fazer, né? É. A Isabel está falando para dar uma dica de como subir o padrão, né? Bem, subir o padrão. Como eu estou falando aqui, uma das coisas que é mais importante, que é básico desse negócio de subir padrão, eu falo que quando você começa a sentir que está acontecendo algo, você está ficando, sabe, faz de tudo, vai caminhar, vai fazer exercício. Sim. Ah, mas eu não tenho tempo para caminhar, a minha vida é difícil. Bem, você não tem tempo agora, mas vai ter que arranjar tempo daqui a pouco para tomar o Rivotril, para tomar um antidepressivo, né? Então, não existe isso. Então, você tem que chegar e tomar, sabe? Bota o despertador mais cedo. Eu tenho um processo, a Isabel fala que beber água, claro. Andar bastante, beber água. A gente tem coisas ao nosso lado. Falando nisso, vou tomar um pouquinho d'água aqui. Fica à vontade aí. A gente tem coisa ao nosso lado. Que o quê? Que o mundo vai fazer de tudo para você esquecer. Até beber água. Até beber água. O mundo vai lá e bota um anúncio na televisão para você beber um refrigerante. Bota um anúncio para você beber aquele suco que é falso. Bota um anúncio para você beber... E por aí vai, né? Por aí vai. De tudo. Para tentar, de alguma forma, fazer com que a gente fique agarrado. Algumas coisas que nos travam. Esse é o mundo. Tá lá, tudo bem. Não tem nada de normal. Esse é o mundo. É assim mesmo. Sabe? E aí você fica assim... Ai, eu sou um coitado. Não, você não é um coitado, o volante é seu. O volante da sua vida é seu. Não, eu não quero essa vida. Eu não quero essa vida. Mas agora, hoje eu falava com uma cliente sobre isso até. A gente, quando tem 15 anos, a gente olha assim e fala, bem, eu sou imortal. Por que eu sou imortal? Porque um adolescente, por exemplo, parece que a vida tem 1 milhão de anos, né? É bem assim. Bem assim. Eu já fui adolescente, vários que estão aí nos ventos já foram adolescentes. É assim que funciona. Mas quando você começa a passar dos 40, dos 50, o negócio começa a ficar diferente. Por que começa a ficar diferente? Porque você já não consegue mais, de repente, andar como andava antes, fazer aquele exercício que fazia antes, dar aquelas pedaladas melhores, nadar ou dançar, e por aí vai, né? Já tem aquela dorzinha no ciático, muda o tempo, né? Aí você, caramba, eu já não posso mais tomar aquele vinho que eu tomava. E por aí vai. Então, o que é isso? A gente já começa a tentar, de alguma forma, preservar mais. E aí você fica, caramba, o que eu fiz? Aquele macarrão instantâneo eu comi demais. Aquele suco que não era suco, que era só pozinho, eu comi demais. Bebi demais. E por aí vai. A gente não se preserva. Mas não é só comida. O que entra? O que entra na sua vida por aqui e por aqui? Porque a gente não percebe, né? Não, eu tô comendo porcaria. É mesmo? O que você fica vendo? O que você fica escutando? Por que as pessoas entraram no padrão de medo agora? Porque comeram? Não. Não foi porque comeram. Entraram no padrão de medo porque escutaram e viram, muitas vezes, não conseguiram filtrar, né? São levados, são adestrados para um padrão como esse. Então, quando você consegue chegar e isso não é para mim, o que eu quero? Isso me serve? Isso, de alguma forma, me traz libertação? Isso é bom? Não, isso faz com que eu não morra. É mesmo, mas tu vai morrer. Aliás, é uma notícia que eu gostaria de dar para todo mundo que está vendo a live, né? Todo mundo morre, hein? Todo mundo morre. Todo mundo morre. Não importa se daqui a 10, 15, 50, 100 anos. Mas morre. E o pior de tudo é que está cheio de morto-vivo por aí. Pessoas que já morreram e não sabem. Vivendo uma vida de morto-vivo. A gente cansa de ver morto-vivo falando para o outro, né? A gente cansa de ver morto-vivo, de conviver com morto-vivo. Pessoas que não têm mais brilho nos olhos. Pessoas que vivem aquela vida, sabe, no automático. Isso é vida. Pessoa que tem que o brilho dos olhos é aquele brilho de peixe de peixaria,
de 5 dias, já está lá tudo opaco. Isso não é vida. Isso não é vida. A gente esquece do contato, a gente esquece do contato chakra cardíaco com chakra cardíaco. Se você tem que gerar energia, que ela seja uma energia de alto padrão. É como falava o Gurê mesmo, né? A energia que geraria o encontro de Satya Sai Baba, Yogananda e Ramana Maharishi. Que energia que estaria gerando ali? Ah, mas isso é com eles. Não. Não é com eles. A gente, a nossa fagulha divina é igual a deles. Ah, mas eles são avatares. Espera aí. Tem uma coisa que era muito interessante, quando eu estava na Índia, junto com o Satya Sai Baba, ele falava uma coisa que era bem interessante, ele falava assim, ele falando, né? Eu sou Deus. E você também é Deus. A diferença entre eu e você é que eu já sei que sou Deus. Você vai saber dentro em breve. Então, o que acontece com a gente? A gente vai e cai no conto do outro, né? O conto do adversário, daquele que quer a nossa energia. Não, você é um pobrezinho. Você é um pobrezinho. E como pobrezinho, você veio aqui para esse planeta de provas e expiações, para pagar um pecado. Que pecado? Que pecado? Né? Que pecado? A pimenta nos olhos da pessoa, né? Se você... não é bom, né? Não, se você tem certeza absoluta que você é uma fagulha do todo, que você é criação da fonte, para um pouquinho e pensa. A fonte tem pecado? O que a fonte viria a fazer aqui na forma física? A fonte viria experimentar. E tudo é uma experiência. Tudo é uma experiência. É claro que quanto mais consciência eu tenho, menos experiência eu tenho que ter das densas, né? Então eu tenho maior consciência. Eu já não preciso mais matar, roubar, estuprar, e por aí vai. Eu não preciso. Eu tenho uma consciência. Essa consciência faz com que eu olhe aquilo dali e tem um detalhe. A minha consciência é tão alta que eu não fico... Sabe? Porque até esse tipo de coisa aqui é energia que eu estou gerando. É aquilo que eu falei com você. Quando a gente está perto de um ser iluminado, ele não fica lá... Não. Ele olha e é muito interessante. Ele não tem... não mexe nem os olhos. Por quê? Iluminado. Não é controle dos sentidos, é equilíbrio dos sentidos. Equilíbrio. E no sentido maior da coisa, num planeta de dualidades, que é um lado, é sempre um lado, qual o lado que eu estou? Você não tem que ter lado nenhum, você tem que estar equilibrado. Caminho do meio, como já dizia Buda. Caminho do meio. Caminho do meio. E a gente fica querendo, você tem que ter um lado. Você tem que ter um lado, não. Quem tem que ter um lado? A ideia de quem tem que ter um lado vem no sentido de fazer com que a gente se torne o que é uma presa fácil. Porque eu fico defendendo um lado, eu não tenho que defender o político A ou o político B, eu tenho que defender um Brasil bom. Brasil bom. Isso faz bem para o Brasil? Ah, não, isso faz bem para a raça tal, faz bem para o grupo tal. Não. Isso faz bem para o humano. Ou estou sendo levado por alguém. Ah, o meu time tal. Não. Está tendo um bom futebol? Ah, eu tenho que ser vegetariano, carnívoro. Isso é nutritivo? Né? Porque às vezes a gente entra em histórias e a gente não está se tocando. A gente não está se tocando. E eu começo a pegar um lado. E eu estou aqui. Aquela velha história que as pessoas falam, em nome da religião tal, eu te mato. Você fica, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Em nome de Deus eu te mato. É onde é normal, né? É onde é normal. A gente fica falando que Deus é bondade e o cara, em nome de Deus, mata. Em nome de Deus, o cara sacrifica. Em nome de Deus, o cara vai lá e penaliza. Em nome de Deus, o cara chicoteia. Né? Tem onde é normal. Então, o que é isso daí? São pessoas travestidas vivendo uma crença muito densa. Uma crença muito densa. Sabe? E aí, tentando arranjar uma fórmula, né? Tentando arranjar alguma coisa, uma desculpa. Uma desculpa. Né? Então, eu estou aqui nessa crença muito densa, mas eu estou falando isso aqui em nome do fulano de tal. É que nem agora, né? As pessoas ficam botando medo uma nas outras. Por quê? Porque em nome de alguma coisa, em nome de alguma coisa, eu estou aqui amparado pelo... É mesmo? É mesmo? Quem está falando isso? Você viveu isso? Será que você não foi convencido disso? Porque vários que estão lá falando também em nome de Deus, em nome da religião tal, foram convencidos, porque na realidade não vivenciaram aquilo.
alguém chegou no ouvido e convenceu, é mesmo, a partir de agora, sabe? Não, a partir de agora eu não como carne, a partir de agora eu como carne, a partir de agora eu torço por esse time, eu não torço por esse time, a partir de agora eu sou ligado a esse político, eu não sou ligado a esse político, né? Então, na realidade, eu sou convencido. E é uma coisa muito doida, que se eu saio da Matrix, saio do externo e entro para ter realmente uma opinião minha, porque eu acabo sendo levado como o quê? Como gado que foi para o curral, como a galinha que foi para o galinheiro, como a alface que está na plantação. O que significa isso daí? O que eu sou? Comida. Tem uma pessoa muito interessante aqui em São Paulo, chamada Hélio Couto, pessoas que estudam aí essa área, conhecem Hélio Couto? Hélio Couto, nossa, o cara é incrível. E o Hélio Couto fala muito, uma coisa que é bem interessante, né? Você tem que se decidir. Tem que se decidir. O que você é? Você é lobo? Você é pastor? Ou será que você é cordeiro? O que o cordeiro serve? Para que o cordeiro serve? Para comida. Ele é comida do pastor e ele é comida do lobo. Não aquele cordeirinho assadinho. O que o lobo faz? Vai comer também o cordeiro. Então, enquanto é cordeiro, eu sou levado para os dois lados. Não, a partir de agora eu sou lobo mesmo. Eu sou um mago negro e não sei o quê, sou defendido. O que o Hélio Couto mesmo fala, né? Então você decidiu. Então, os lobos se defendem. E os pastores se defendem. E as ovelhas só servem para serem comidas. Então, quando eu sou massa de manobra, quando eu sou o boi, quando eu sou a galinha, quando eu sou a alface, que só serve para ser comido, né? O que eu sou? Alimento. Eu sou prisioneiro. Eu não tenho liberdade, eu não sou um ser liberto. Eu não sou um ser liberto. Existe um jeito para sair, a Isabel está falando que existe isso aí? Sim. Qual a menor maneira de se libertar? Sim. Mas é claro que existe um jeito para sair. O que a gente estava falando no início sobre isso, né? Por que um bicho, que a gente fala um bicho, tá até diferente do pobrezinho do boi, da vaca, né? Mas por que um ser como ele não consegue, de alguma forma, se revoltar e sair? Por que a gente não consegue, entre aspas, se revoltar e sair? Nível de consciência. A gente não consegue parar para pensar. Vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo para você. Sim. Aí, vamos lá. A gente está aqui, eu estou aqui na minha casa, fazendo essa live com você, bacana, bonito. E, de repente, o dono do bairro vai lá e corta a luz. Mas, antes de cortar a luz, ele corta a internet. Sim. E, ao cortar a luz, as bombas que vão levar água para o prédio e para as casas param também. E isso aí fica uma tarde. É uma dificuldade, né? Eu tenho que descer de elevador, eu tenho que descer de escada, tenho que subir de escada. Eu já começo a ficar sem água dentro de casa. Meu Deus do céu, eu tinha pouca água no filtro. E como é que vai ser? Aí isso vai para o segundo dia. A mesma coisa. Meu Deus, caraca, agora eu tenho que descer, eu tenho que trabalhar, tenho que descer a escada, mas não tem, tá tudo escuro. Quando dá 6 horas, já não tem nada, não tem. O telefone celular já não pega mais, porque na realidade já acabou a carga. E no terceiro dia, e no quarto dia. E aí, lá pelo 5º dia, ele chega ali fora e fala assim, a história é o seguinte, só vai ter luz de novo, e com a luz a internet, e com a luz também a água, se você chegar e deixar fazer uma tatuagem na sua testa, falando que você é otário. Hã? O quê? Mas você vai deixar ter luz? Vai. Mas com a luz eu vou ter água de novo? Vai. Mas com a luz eu vou ter a internet de novo? Vai. Tá bom, pode botar aqui. Eu sou otário. Tá bom, tá lá. E é assim que a gente é manobrado. Na realidade, cria-se um problema criado. E o que acontece com isso? Quando o problema está criado, o que acontece? Eu vou me entregar de qualquer forma. Eu vou querer de uma solução. E o que acontece nesse momento? Existe um medo gigantesco
E o que for apresentado para as pessoas vai acontecer. As pessoas pegam. Fica tranquilo. O que for apresentado. Prepara um pouquinho. A primeira dose, a segunda dose, a terceira dose, a quarta dose, a quinta dose. Não importa. Não é que eu seja contra isso. Mas está sendo apresentado. As pessoas não podem nem para pensar. Peraí. Estranho, né? Estranho. E não vai. Tá tudo bem, tá legal. Então, o que tem isso aí? Nível de consciência faz com que a gente pare e pense. Quando a gente não pensa, a gente simplesmente é massa de manobra. Se a gente para e pensa, peraí, mas tem algo anormal, né? Mas por que é? Mas por quê? Vamos ver os dois lados? Existem dois lados? O que é o caminho do meio? O caminho do meio, você vê os dois lados. Ainda que o outro lado, você seja que você olha assim, que aquilo te dá asco. Você olha assim, sabe? O que é melhor, né? O cara que mata todo mundo ou o cara que salva todo mundo? Vamos ver o cara que mata todo mundo. Nossa, que horror. Nossa, que... vamos fazer um caminho aqui. Né? É como a figura do Yin Yang. O que é a figura do Yin Yang? Quando a pessoa fala assim, o bem vai vencer, o bem vai vencer. Quando você vê a figura do Yin Yang, o que tem? É aquela gota com aquele pontinho preto, aquela gota branca com aquele pontinho preto, e aquela gota preta com aquele pontinho branco. É o equilíbrio. É o equilíbrio. O equilíbrio ali dentro. E esse é o caminho. Mas quando você consegue perceber, como a Isabel falou ali agora, né? O que significa isso? Significa simplesmente a gente ir só para um lado. A gente não parar para pensar, não parar para ver o outro lado. E quando a gente não para para ver o outro lado, a gente não consegue se libertar. Quando a gente não para para ver o outro lado, na realidade, a gente só está vendo um lado. Só o time tal funciona. E o outro? Só tem mané no outro. Só o político tal funciona. Porque o outro... Só o fato de comer dessa forma que funciona. Os outros não vão se libertar. E era muito interessante, né? Muito interessante isso, porque parece que a gente fica numa facção de cá e o resto lá é inimigo. E o que significa isso daí, como a gente falava? Num padrão baixo, existem certos e errados. Sim. Num padrão alto, todos somos um. Todos somos um, num padrão alto. Num padrão lá, Satya Sai Baba, Yogananda e Ramana Maharishi, todos somos um. Num padrão aqui embaixo, do bandidinho da esquina, do ladrãozinho do canto, do político passador de coisa, do cara lá, sabe? Aqui realmente sabe? Onde que eu me posiciono? Porque quando eu tenho certeza, sai de baixo, que tem rolo aí, né? Afinal, a vida é feita de incerteza. Você fala assim, então eu tenho certeza que Deus existe. Deus. Me dá a cara dele. Não, eu tenho certeza. Então tá bom. A gente começa a fazer um processo maior de investigação e a porta se abre. E quanto mais portas se abrem, mais portas se abrem. E isso é uma delícia. Isso é uma delícia. Isso é fantástico. A sabedoria é fantástica nesse sentido, porque quanto mais você sabe, mais você vê que não sabe. Quanto mais você vai além, mais você vê que você está distante. Mas a pessoa chega, não, já cheguei. Tenho certeza. Ih, caramba, sai de baixo. Isso ali é o boi perfeito. Está pronto para o abate. Está pronto para o abate. Ó, já estão olhando para ele assim. Esse traseiro, nossa, esse filé vai ficar... Delícia, delícia, delícia. Prontinho para o abate. Isso, a certeza, é a perfeição do aprisionamento. A certeza é a perfeição do aprisionamento. Quanto mais certezas eu tenho, mais aprisionado eu estou. Porque me colocaram aquilo. Quanto mais incertezas eu tenho... Por quê? Porque a gente vem para cá com uma folha em branco, né? Uhum. E vão escrevendo na gente. A gente não escreve. Vão escrevendo. Papai escreve, mamãe escreve, o irmão escreve, o amigo escreve, os colegas do colégio escrevem, as visitas escrevem. Quando a gente vê, montaram a nossa vida. Montaram. Não pode comer isso, não pode beber isso, não pode andar descalço, não pode usar essa roupa, não pode passar debaixo da escada, cuidado com o espelho, usar uma caneca quebrada. E olha só quanto motivo, olha a crença. Quando eu chego a uma idade adulta, uma idade mais avançada,
nossa senhora, para quebrar, para limpar, para pegar aquele papel ali e limpá-lo, deixar aquele papel em branco de novo, é uma tragédia, né? Uma tragédia. E aí? Está disposto? É difícil, sabe? É difícil, né? Ô, Rogério, tem um limite desses seres de baixa frequência? Tem aqueles de luz também? Porque o Mara Barata falava isso há mais de 6 mil anos na Índia, que tem os seres de luzes também, né? Mas é claro que tem. É claro que tem. Voltando, lembra que eu falei com vocês sobre isso? Mas o mal tem um certo limite. O bem pode ver lá, opa, vamos parar por aqui, né? Porque... Não. Na realidade, não é uma lei livre-arbítrio, é uma lei. Não é questão de ter limite. Na realidade, é como se o mal tivesse estacionado numa faixa. Sim. Mal, bem. Mal e bem, certo. O que acontece com a gente? Me fala, onde que a gente está? A gente está aqui? Não, está aqui. Sim. Né? Onde que as pessoas estão? Ai, a inflação, ai, a guerra, ai, a doença, ai, a falta de tudo, ai, minha namorada brigou comigo, ai, como é que vai ser? Será que ele está me traindo? Ai, meu Deus do céu, a comida me fez mal. Aqui. Me fala quem você vê que está aqui. Me fala. Sim. E não é positivismo, não, porque isso ainda é... eu sou um cara positivo, tudo dá certo. Não, é só casca. O cara fala que é positivo e ele tenta puxar aquilo dali e na semana que vem, de repente, aparece um câncer nele. Como é que pode? Porque era uma casca. Então, o viver aqui em cima requer você realmente cocriar e acessar aquilo que a gente falava do Hélio Couto, né? Processo Sim. de cocriação, de você acessar, de estar. Não, eu sou uma pessoa altamente positiva. Por que não? É mesmo. Aí... Por isso que tem aquele ditado, né? O ser humano vive altos e baixos, né? E o chato da história é que, na realidade, o ser humano vive altos e baixos e a gente é empurrado por baixo. Por baixo, E a gente... E o que acontece? O reclamar... A gente fica reclamando, clamando para o outro, né? Falando de novo para o outro, reclamando. O que seria? Seria para a gente chegar e acordar, caramba. Eu estou reclamando muito, mas quem pode fazer por mim? Eu posso fazer por mim. Não é o governador, não é o presidente, não é o vereador, não é o meu chefe que pode fazer por mim. Está muito difícil? Muda. Mas você não sabe. É mesmo. Quando você tiver 70, 80, 90 anos, você vai falar, caramba, podia ter mudado. Mas vai passando. Aí quando você está lá na hora de você enfiar o pé na jaca com 80 anos, você fala, agora vai enfiar o pé na jaca. Mas aí já não tem mais vitalidade. Né? Então, a gente tem que mudar enquanto cedo. E mudar com os nossos propósitos. Não é com o propósito do outro, não. O cara falou lá, o político tal falou, eu vou mudar por causa daquele. Não, aquela ideia dele. O cara falou que para comer, vou fazer isso. Não, aquela ideia dele. Será que o que ele faz é bom para ele, é bom para mim também? Será que ele não está numa canoa furada e quer me levar numa canoa furada também? Porque tem isso, né? Às vezes, para algumas pessoas, tomate é bom, para outros é ruim. Às vezes, para algumas pessoas, comer carne é bom, para outras não. É aquela história do sangue, né? Da dieta do sangue. O sangue O positivo é uma dieta que é mais ligada ao processo carnívoro, né? E outro tipo de sangue, não. Isso é comprovado, não é viagem. Então é viagem, não. Tanto que eu fui vegetariano durante 33 anos. 33 anos eu comi carne. E meu sangue é O positivo. Eu sei exatamente por que eu tive que voltar a comer carne. Realmente foi... eu tive problemas. Aí as pessoas... Aí o vegetariano... Não, mas peraí. Se tem uma coisa que eu fiz na minha vida, desde os anos 80, foi estudar isso. E como eu estudei demais. Eu peguei tudo que era livro de nutrição. Eu tinha um mantra que era o seguinte: eu não vou comer o resto do carnívoro. Eu vou comer uma alimentação que seja saudável para mim. Tanto que, quando eu vejo as pessoas comendo soja hoje,
Fica assim, meu Deus, tem titica de galinha na cabeça, né? É uma coisa absurda. Soja não se come. Não se come. Não se come soja. Soja é altamente agressivo para o corpo. Altamente agressivo. As pessoas ficam tomando leite de soja, óleo de soja, comer soja. Até hambúrguer, né? Hambúrguer. Isso é um absurdo, um absurdo. Fica aquele montão de adolescentes com peitinho, mulheres menstruando antes da hora, vai mexendo no sistema endócrino. Soja é uma coisa séria, mas tudo bem, as pessoas se colocaram, sabe? Aí você fica, mas por que colocam, né? Por que colocam? Por dois motivos. Primeiro, as pessoas não vão se instruir. Eu não se instruir, eu sou o quê? Eu sou simplesmente um depósito de alguma coisa. Vamos chegar lá, vamos levar, né? Por que coisa que mais faça mal que refrigerante? Né? Vamos ser bem práticos. Você lá, hoje eu vou tomar um refrigerante, tudo bem. Mas pessoas tomam. Por que as pessoas tomam? Né? Que a coisa que mais faz mal que salsicha, né? Você fala, é gostoso? Já faz alguns anos que eu como salsicha. Realmente sabe? Por quê? Por que a engenharia de alimentos? Você pega lá e a pessoa o engenheiro de alimentos vai estudar papilas gustativas, ele vai estudar a língua. Sim. Ele estuda a língua. Fica, caraca, como é que o cara estuda a língua? Porque ele tem que saber realmente como levar aquele refrigerante, onde que aquela bolinha vai fazer efeito, né? Olha que loucura. Então, olha como a gente é manobrado. E aí você fala assim, como você falou, Guilherme, não, mas peraí, mas a gente tem livre-arbítrio? Tem? Tem. Livre-arbítrio. A gente tem livre-arbítrio, né? Quando você está na frente da televisão, você tem livre-arbítrio? Você realmente quer aquele político ou foi aquela televisão que te colocou? Você realmente quer saúde? Mas como é que você está tomando o refrigerante? Você realmente quer saúde? Mas por que você está comendo a salsicha? Sim. Você realmente quer se libertar? Mas como é que tu fala de doença o tempo inteiro? Você realmente quer dinheiro? Mas tu tem uma crença de pobreza que é horrível. E tu não sai da crença de pobreza. Então, reclama na vida. Que livre-arbítrio que é esse? Então, aí tem uma coisa que é bem interessante. Bem interessante. Realmente, o livre-arbítrio existe. Seres de luz, realmente, eles não entram na tua vida. Eles esperam que você vá. Seres de luz é assim que funciona. Espero que você vá. O ser que não é tão de luz, que é mais ligado ao processo mais trevoso, ele entra. Ele entra. Então, ele entra. Então, a gente é levado a um processo de mais destruição da gente, do nosso caminho. Mas se a gente quer sair em direção à luz, isso é um processo nosso. Por isso que eu falo, o volante é nosso. Se a gente quer ir em direção à libertação, a gente vai. Não vai ser o vizinho que vai nos levar. Sabe? Às vezes você olha lá e você vê uma pessoa que tem todo um processo maior. Nossa, a pessoa está realmente... eu quero ser que nem ela. Ela não vai te libertar. A gente que vai em direção a ela. Sim. Por isso que eu falo, qual é o caminho da libertação? O caminho da libertação é a gente ser que nem um farol. Mas você é um processo egoísta? Não, não é um processo egoísta. Quando você liga um holofote em algum lugar, aquilo vai clarear todo o processo, né? Então, se eu sou o holofote, eu vou conseguir clarear a cidade inteira. Não tem jeito. Se todos nós formos holofote, o que acontece? A gente clareia um planeta. E a gente acaba com as trevas. A gente acaba com as trevas. E mais em que sentido, Rogério? Assim, ser bom... Não, mas não é ser bom. Na realidade, é sempre o equilíbrio, né? Quando eu sou bom com você e eu não sou bom comigo, o que acontece? Eu vou apagando minha luz também. É como se, tipo assim, vamos ser bem práticos. Sou uma vela, eu tenho uma chama, e eu vou lá e tento acender a tua chama. E a minha chama é fraquinha, ela vai apagar as duas. A tua vela não acende, nem a minha apaga. Então, é importante que eu seja uma grande fonte de luz e que as pessoas possam vir até a mim, se acender, tudo bem. E que as pessoas, ao se acenderem, que elas sejam uma grande fonte de luz. E fonte de luz não é comida só. Fonte de luz não é só roupa só. Fonte de luz não é ser onde morar. Fonte de luz é padrão consciencial. Consciencial. A primeira vez que eu tive acesso a isso, que eu cheguei perto de um ser realmente top, eu fiquei assustado.
Porque do mesmo modo que nós somos a referência, nós somos iguais, aqueles cinco seres que a gente convive, você tem 5 pessoas muito para baixo, e você começa a conviver com ela, você vai ficar igual. Você tem 5 pessoas muito para o alto, e você começa a conviver com ela, você vai ficar igual. Então, sim, com quem que você quer conviver, né? Mas se você é uma pessoa já realmente alta, de um padrão alto, você acaba levando todo mundo na marra. Não importa. Tem 1000 ali, e você tem um padrão alto, imagina que chega Jesus no centro da Cracolândia. Jesus chegou na Cracolândia. Ele vai chegar ali, todo mundo levanta, na marra. Porque ele tem um padrão muito alto. Ele tem um padrão muito alto. Então, essa é a busca. É ter um padrão muito alto, é ter um padrão muito alto. É buscar um padrão muito alto. Como a Isabel falou ali agora, estudar é preciso. Por que estudar é preciso? Porque se eu sei, por exemplo, que a salsicha me faz mal, eu estudei, eu tenho certeza, a pessoa fica cheia de nojo. Ai, eu não como sebo. Ai, eu não como bico de galinha. Ai, eu não como pele de galinha. Aí mói tudo, fala salsicha, ela vai e come. Nossa, ué, mas e o nojo? Criança, então, adolescente, é cheio de coisa, né? Ai, eu não como isso, eu não como aquilo, ela como nugget, que é pedaço de tudo moído, com o som da cáustica ali junto, né? Então o cara come o nugget, sabe? E o que tem no nugget? Toda aquela porcariada. Pô, eu tenho uma filha que é vegetariana, e o dia que ela descobriu de que era feito gelatina, ela ficou horrorizada, porque ela é vegetariana, né? E aí ela, como é que ela comia gelatina, que é feito de pele de porco, né? Que é feito de pé de porco, que é feito de toda essa parte, assim, né? Ué, mas você não é vegetariana? Então é bem interessante. Aquele sorvete em massa também não é bom, né? É gordura hidrogenada, né? Mas aquela velha história, eu não estou aqui para defender nada. Você, de vez em quando, chegar lá e até passar, eu tomo sorvete, eu como gelatina, eu tomo refrigerante às vezes, sabe? Assim, sabe? E é exatamente o que eu estou falando, é equilíbrio. Equilíbrio. Porque tem pessoas que só se alimentam de macarrão instantâneo, né? Tem pessoas que comem salsicha toda semana. Então, equilíbrio, porque não tem corpo que aguente. Não tem corpo que aguente. Aquela pessoa que chega, tipo assim, né? A pessoa tem 40 anos e tem aparência de 60, né? Mais então, coisa cozida. Né? Então, todo esse processo que a gente falou nesse tempo, esses são processos que visam acordar. Libertação está ligada a acordar. Libertação está ligada a pensar. Se você estuda, se você vai buscar, e não deixa que o outro fale, esse aqui é o especialista. Porque especialista é a moda, né? Quem é o especialista? Você falou, eu sou especialista. Você chegou e você me apresenta. Rogério é um especialista. E aí, o que eu sou? Eu sou especialista. Eu sei varrer uma casa como ninguém. Sou especialista em varreção. Mas tu não fala que sou varredor. Tu fala que sou só a primeira parte. Eu sou especialista. E eu começo a opinião. Realmente, eu como especialista, de quê? Eu sou um ótimo, eu varro casa como ninguém. Então, eu sou especialista em varrer casa. Mas você só falou a primeira parte, né? E tá cheio de especialista por aí, dando opinião. Eu sou especialista. Eu, como especialista, posso falar sobre isso. É mesmo, né? Especialista em quê? Né? Então, exatamente isso. Que tipo de opinião que está entrando por aqui, ela me liberta ou ela me aprisiona? Essa opinião me liberta? Essa opinião me aprisiona? Porque não importa o mundo para a gente nesse sentido. Se eu consigo me libertar, eu viro um farol. E se eu viro um farol, eu consigo jogar luz para o planeta. Lembra disso, não se esqueça disso. Me fala. O bem-estar pode estar na alimentação também, nisso que você acabou de falar, né? E outra coisa que eu queria falar, isso através, só que é outro método talvez religioso, como é que ele chama lá? O Wagner Borges fala que talvez o flúor não acaba bloqueando a glândula perneal. O que você acha em relação a isso? Totalmente. Do mesmo modo, existem várias coisas que acontecem, que são levadas. O que você acha que é provado? Isso é interessantíssimo. Interessantíssimo. Alguns anos atrás, eu estava em Londres e eu fui catar. Naquela época, você não conseguia encontrar aqui
pasta de dente que não tivesse flúor. Eu fui catar em Londres e tinham várias pastas de dente, creme dental, sem flúor. Falei, ué, interessante, né? Por que não tem creme dental sem flúor no Brasil e aqui é cheio? E aí você fica assim, mas porque na realidade... Não, a gente é levado a acreditar. É fácil. Por isso que eu falo, a gente, o brasileiro, é um povo fantástico. Quando você está fora do país, você está na Europa, você tem outro lugar, você, caraca, que povo, que povo. A gente escorre. Tem um buraco, a gente escorre, a gente consegue, a gente está bem. Você chega na Europa, você cansa de ver brasileiros estando bem. Nos Estados Unidos, os brasileiros estando bem nos Estados Unidos. Então, o povo brasileiro é assim, uau, demais da conta. Mas também, ele tem a síndrome do pequenino, né? Eu já vi aquela coisa, o cara é um americano, o americano falando. Mas quem é o cara? O cara é um subalterno qualquer, ele está falando desde a época, sabe? E acontece exatamente isso. A gente acaba, por causa disso, a gente acaba sendo calado. Por causa disso, a gente acaba, não tem uma pasta de dente, por exemplo, porque não tinha flúor. E o que o flúor faz? Ele começa a provocar uma cristalização em volta do pineal. Isso é real. Isso é real. A glândula pineal, ela é como se fosse uma antena. Ela liga a gente. Ela abre todo um processo maior de percepção. Então, a gente larga ele perceber. Então, é ótimo. Enche as pessoas de flúor. Enche as pessoas de cloro. O que o cloro faz? O cloro realmente, o cloro é importante sobre seus aspectos para limpar a água. Claro, mas não da forma que vem. Dessa forma. É tanto cloro que ele começa a provocar tantas coisas dentro do corpo e não tem esse papinho, não. As pessoas ficam falando, você não sabe o que está falando. É mesmo. Puxa vida. As pessoas, às vezes, têm tanto estudo e não sabem que estão sendo enganadas. A gente cansa de ver esse processo acontecendo agora, nesse momento, né? É nesse momento. Eu peguei um lado e só eu que não consigo ver o outro lado. É exatamente isso. A gente cansa de ver pessoas se ligando, não, só o flúor resolve. O flúor resolve aqui, mas aqui não. Isso é real. Isso é real. A gente faz tanto trabalho, eu faço tanto trabalho com isso, nos meus atendimentos, tanto trabalho, quando as pessoas começam a desobstruir a pineal, puf! Sim. Se abrisse. É como se as antenas voltassem a funcionar. E a antena, no lugar certo, a gente começa a acessar um padrão maior. Como? Imagina que eu estou com a antena no lugar errado. Eu fico, eu quero saúde. Como é que eu vou querer saúde se estou apontando do lado errado, né? Estou no padrão baixo. Eu tenho que arranjar dinheiro. Eu sou um cara que... não tem jeito. Você quer arranjar prosperidade, você tem que vibrar alto. E a vibração alta, tá ligado? Também é pineal. Você quer arranjar saúde, tem que vibrar alto. Que também tá ligado ao pineal. Não. Uma pessoa que tô lá embaixo. Tá. Fica lá. Fica vibrando no subsolo. Quem vibra no subsolo, né? Das frequências. Sim. Vibra onde? Frequência densa. Quem vibra no subsolo é frequência densa. Quem vibra lá na torre, lá em cima, é frequência alta. Na torre, você está vibrando frequência de bem-estar, de amor, de felicidade, de tranquilidade, de prosperidade, de saúde. Aqui não. Aqui embaixo é choro e ranger de dentes. Então, onde eu quero vibrar? Onde? O volante é nosso. O volante não é do outro. O volante é nosso. Lembra disso. O volante é nosso. E eu dirijo a minha vida para onde eu quero. Quando começo a querer dirigir a minha vida, tem algo de anormal. O que eu quero? Né? O que eu quero? A gente deveria escolher o que a gente quer. Mas escolhe para a gente. É como se eu passasse um cheque em branco para o outro. O outro escolhe o que quer. Aí, vou reclamar de quê? Pois eu deixei que o outro escolhesse. Reclamar de quê? Reclamar de quê? Não, vou reclamar. Minha vida deu rolo. Deu rolo por quê? Porque, na realidade, eu deixei que o outro escolhesse. Né? Então, reclama. Né? A indiana, a religião indiana não fala também da centena divina? Tem essa diferença da fonte e a centena divina? Todos têm, né? Todo mundo fala. Na realidade, não importa. Centena divina, fonte, sabe? É um ladrão, né? Não importa.
Não importa. Qualquer um que está encarnado está lá, tem a presença dessa centelha. Sabe? Ah, não, peraí, mas e um cachorro? Sim! Não, sim. É centelha, Ai, meu Deus, errei aqui, é centelha, é isso. Sim, está lá. Um gato está lá. Existe uma ligação. Ah, mas é uma alma grupo? Sim, é uma alma grupo, mas está ligado. Está ligado. Está ligado a um processo maior. Então, isso é importante de ser percebido, né? Isso é um caminho para sair, um caminho para se libertar, um caminho para se acessar um processo maior. Sim. Chegamos a 1h09. Exatamente. Vamos começar já a fechar essa live, né? Vamos começar. Voltando ao que a gente estava falando ali, né? Perceba. Se você está realmente em busca de alguma coisa que te liberte, pegue o volante e realmente vá em direção ao que você quer. Não ao que os outros querem, mas o que você quer. Aquele exercício que a gente fala, né? Você coloca cardíaco, mental. Leva e vê o que te expande, o que te contrai. E aquilo que está te levando a contrair é uma informação sua ou é uma informação do outro? Você tem certeza daquilo que está te levando a contrair? Então, perceba, vá buscar. Como a Isabel falou, estude. Não deixe que outros levem informação para você e você acredite no outro. Você viu? Você tem certeza? Outras vezes que a gente acaba, vai lá e bate em alguém porque era uma informação do outro. E aquela pessoa, na realidade, é totalmente inocente, né? Totalmente inocente. Então, eu fui levado a pegar raiva de alguém porque o outro me botou raiva. E eu fui levado a me alimentar daquela forma porque eu vi um comercial. Fui levado e por aí vai, né? Então, tenha as suas certezas, não as dos outros. E essas certezas vão levar a gente a abrir caminhos. E perceber que quanto mais certeza eu tenho, menos certeza eu ainda tenho, né? Deixa eu deixar aqui o meu Instagram. Se alguém que depois quiser entrar, meu Instagram, ele está lá como Rogélio Pérez, Rogélio com L. Você pode ver aí embaixo, né? Rogélio Pérez, lá no Instagram. E lá do Instagram você pode acessar, pela minha bio, vários processos que tem lá, falando do meu trabalho, como terapeuta. Eu trouxe para o Brasil um trabalho chamado ativação frequencial. Então, entra lá, vê como é que funciona. Vai ser um prazer imenso a gente poder falar sobre. Obrigadão. Foi um prazer imenso estar com você. Obrigado por estar com o pessoal todo aqui. Muito legal mesmo. Foi uma felicidade imensa. E firmeza no processo. Grande abraço. Tchau.